Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa Vigo Academy. Fico muito feliz de estar com vocês nessa noite, para que podemos conversar um pouco sobre terapia canabinoide, para que isso ocorra com bastante qualidade e assertividade. Vou pedir para o pessoal da produção colocar nossos dois convidados desta noite, que irei apresentá-los a vocês. Olá, Gui, uma boa noite. E Gui, você está sem som, não dá para a gente ouvir. Doutora Rafaela, uma satisfação enorme estar com vocês novamente aqui. Oi, Rafa, boa noite, bem-vindos os dois convidados e docentes aqui da Vigo Academy. Guilherme é nosso coordenador aqui do nosso projeto de educação, em parceria com a São Leopoldo Mandic, e a Rafa é professora, docente, estudiosa também nessa área da terapia canabinoide. Se vocês quiserem, gostaria que vocês se apresentassem para a gente dar início aí a essa conversa e essa discussão, adiantando já para vocês que estão aqui conosco, que vocês podem colocar as perguntas, os casos clínicos, qualquer assunto relacionado à terapia com os canabinoides, que nós iremos discutindo conforme vocês vão enviando essas demandas, tá bom? Gui, deixa a palavra com você, depois a Rafa. Obrigada. Perfeito. Bom, pessoal, meu nome é Guilherme Martins, sou cirurgião dentista, prescritor de canabinoides desde 2016. E é com muita satisfação que nós estamos chegando na nossa terceira turma de capacitação na São Leopoldo Mandic, um curso ímpar, no qual a gente vai poder estar explorando todo esse potencial que os canabinoides podem ser agregados ao seu curso odontológico. Então, a intuito é justamente trazer um pouco da nossa experiência hoje, desmistificar esse sistema que existe no corpo, e é um prazer enorme aí poder contribuir um pouco com o conhecimento de vocês. Muito obrigada, viu, Gui? Fico muito feliz em tê-lo. Obrigada por aceitar o convite. Peço a Rafa aqui para se apresentar. Oi, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todo mundo que está entrando aí para fazer essa troca conosco nessa noite. Eu sou a doutora Rafaela, sou docente, desde a primeira edição do curso, e é sempre uma satisfação, porque a gente percebe que os alunos, eles saem com muita vontade de entregar para os pacientes, de fazer no consultório uma odontologia humanizada. Eles já vêm com essa ideia e saem prontos para fazer uma odontologia menos mecanicista, mais integrativa, e isso deixa a gente muito feliz. E a gente está sempre trocando, então os alunos, não tem ex-aluno, a gente fica em contato direto com eles o tempo todo, e a gente vai vendo a evolução de cada um. Então eu sou muito grata de fazer parte desse time, e eu acabo aprendendo muito com cada aluno que passa pela gente. Muito obrigada, Rafa. É sempre importante essas discussões, A gente estuda, atende os pacientes, acompanha toda essa parte científica, só que cada um acaba tendo sua expertise, sua conduta, sua experiência, atendendo pacientes com metabolismos diferentes, Então, acho bastante importante a gente estar sempre nessa educação continuada com essa área da terapia canabinoide, porque é uma área que está em processo de conhecimento científico, Não é uma situação onde entendemos a fisiologia bioquímica com bastante aprofundamento. Então, é importante essas discussões, a gente poder conversar nesses debates, nessa parte da educação continuada, onde a Vigo foca em trazer essas oportunidades para os alunos conhecer aprofundado com os profissionais, com os docentes que têm excelência, estudiosos,
que visam também o atendimento pensando nas boas práticas e no cuidado com os pacientes, né? Eu vou pedir para vocês deixarem aqui no chat, escreverem sobre o que vocês gostariam que a gente discutisse. O nosso objetivo nessa noite é que seja algo bem dinâmico, onde vocês consigam tirar as dúvidas, esclarecer de uma forma gratuita, para que a gente consiga dividir um pouco com vocês o que seria a parte da terapia canabinoide aplicada na área da odontologia, e aí sim, para quem quiser aprofundar no conhecimento, depois nós iremos falando para vocês, temos um curso de capacitação profissional reconhecido pelo MEC, em parceria com a São Leopoldo Mandic, que é a maior renomada faculdade na área de odontologia, que está sempre buscando, né, trazer oportunidades diferenciadas para os cirurgiões dentistas. Bom, aqui a gente já está vendo, Gui, Rafa, já temos algumas coisas, eu vou ler aqui para vocês, onde a gente começa a apontar algumas coisas. Se vocês também quiserem entrar, vocês dois, em algum tema, mostrar alguma coisa, a gente pode dar continuidade também, tá? Então, aqui nós temos uma pergunta do Key, onde fala: boa noite, eu queria saber sobre como os canabinoides podem ajudar nas transmissões sinápticas. Muito interessante sobre isso, hein? Essa parte é uma parte bem interessante, onde a gente tem estudado bastante o potencial desses derivados na neurotransmissão, como um potencial muito grande anti-inflamatório neuronal, né, regenerador de algumas células neuronais. Então, acho que vale muito a pena esse debate. Vou abrir aqui para os colegas também. Legal. Gui, se você quiser contribuir, depois a gente chama a Rafa. Interessante você falar. Ok. É interessante falar, pessoal, que diferente do que a gente aprende na faculdade, para todos os colegas cirurgiões dentistas, né? Fisiologia é uma matéria meio chata, densa, e vocês vão começar a criar uma paixão diferente do que a gente aprende na faculdade em relação à fisiologia, né? Não é aquela coisa densa de Guyton, mas quando a gente começa a explorar o sistema do canabinoide, que a gente vai entendendo que, primeiramente, as transmissões sinápticas, a gente sabe que é através dos neurotransmissores, né? E a gente redescobre novos neuromoduladores, né, como os endocannabinoides, vamos dizer, anandamida, 2-AG, e a função dele é um pouco diferente, né? Então a gente, inclusive, isso é uma matéria agora, foi até publicada ontem, né, que já está comprovado que o canabidiol, por exemplo, ele exerce um fator importantíssimo nas doenças neurodegenerativas, pois eles atuam de forma, além de atuar de forma retrógrada, eles são neuroprotetores. Então, é o que traz justamente essa segurança clínica e uma sobrevida e vamos dizer assim, uma esperança para aqueles pacientes com essas neurodegenerações na vida, né? Então, a gente observa que o papel dos endocannabinoides são predominantes justamente nas transmissões sinápticas, né? Então, é o que vocês vão aprender justamente em um curso ou ir aprofundar sobre sistema endocannabinoide, né? Que é a nova medicina, é um assunto que foi começado descobrindo em 1990, e de lá para cá os estudos têm avançado cada vez mais justamente nesse sistema tão complexo e tão maravilhoso que nos ajudam justamente nas decisões clínicas. Inclusive, pessoal, hoje a gente vai também falar para vocês como que esses neurotransmissores, né, podem atuar, mas de uma forma mimética, né? A gente não vai falar neurotransmissores, vai falar neuromoduladores, através da utilização dos fitocannabinoides, CBD e THC, que vão atuar justamente, diretamente nessas sinapses, tá? Nessas sinapses, né, Key? Rafaela, gostaria de fazer alguma colocação? Obrigada, muito obrigada, Gui. Por favor. Oi, Key, boa noite, obrigada pela pergunta. Ele está dando meio que um spoiler ali do que eu preparei nos slides, mas aqui, mas é bom, né? Significa que estamos todos em sincronia. O que acontece? Por algum tempo se falava em sistema endocannabinoide, e hoje, pelo menos ali eu percebo assim nas publicações, né, e no nosso meio de discussões, a gente acaba
falando bem mais no endocannabinoidoma, que é o sistema endocannabinoide expandido, do que no sistema endocannabinoide em si, porque o sistema endocannabinoide ele tem uma influência muito forte em todos os outros sistemas, né, que estão aí envolvidos. Então, ele acaba modulando realmente os neurotransmissores. Então, os neurotransmissores, como, por exemplo, serotonina, dopamina, GABA, são neurotransmissores super importantes em diversas funções fisiológicas, como o sono, como a fome, como o nosso humor, eles são influenciados pelo sistema endocannabinoide, alguns de forma indireta, outros de forma indireta, e hoje a gente consegue encontrar muitos artigos falando sobre essa relação. Muito desses artigos, o foco é a farmacologia, né, porque é onde mais eles conseguem realizar essas pesquisas. E então é incontestável realmente que o endocannabinoidoma ele acaba sendo um maestro do nosso corpo, coordenando as nossas funções e determinando a forma como a gente vai levar a vida realmente. Então, o sistema endocannabinoide, ele, de maneira retrógrada, né, ele tem essa capacidade de identificar no final da comunicação, né, no final da sinapse, se existe alguma coisa em desequilíbrio, se existe algum desses neurotransmissores em desequilíbrio, e ele manda lá um recado para o neurônio pré-sináptico para equilibrar isso através da sinalização com endocannabinoides. Então, é realmente a descoberta mais relevante do século, na minha opinião. Muito obrigada, Rafa. Bom, muito importante, muito interessante. É uma situação onde precisamos entender todo o processo bioquímico, né? Então, não é uma situação muito simples o mecanismo de ação e não entendemos, como cientistas, não entendemos ainda todo o mecanismo de ação. Importante a gente entender que, principalmente o canabidiol, ele tem uma ação bem específicas nas células gliais. Então, é bastante interessante esse mecanismo, podendo interferir em todo o eixo, né? Então, é bastante importante entender a via do feedback negativo, para que possamos entender as trocas iônicas e a produção final de neurotransmissores. Por isso que tem uma ação neuroinflamatória, agindo nas doenças neurodegenerativas e inflamatórias neuronais, inclusive até alterando alguns mecanismos de ação, podendo até interferir em algumas células, alguns neurônios que a gente já nem tem mais ele ativo, né? Então, é bastante importante, bastante interessante para que a gente consiga entender o mecanismo independente da alteração clínica, do CID de doença, tá? Então, acho que a gente respondeu, ok, mas a gente vai responder depois mais aprofundado. Eu vou aqui para o Christian. Christian pergunta o seguinte: canabinoides são uma alternativa de tratamento ou já são considerados a primeira escolha? Christian, muito boa a sua pergunta, tá? Eu trabalho internacionalmente com cannabis há alguns anos, tanto na parte clínica quanto na parte técnica, e vou te responder o seguinte: como que o mundo faz e como o Brasil faz hoje atualmente. Então, o Brasil nunca trabalhou com cannabis pensando como primeira ação, sempre na refratariedade. Inclusive, a primeira RDC que saiu em 2017, ela tratava claramente a refratariedade, a forma compassiva de tratamento clínico com os derivados da cannabis sativa L. Porém, o mundo já não fazia mais dessa forma. E o Brasil, às vezes, tem um delay nesse processo, mas a gente chega. Às vezes com atraso, mas a gente acaba chegando lá. Hoje, pela situação que eu vejo dentro do acompanhamento e de dar aula para muitos profissionais, acredito sim
que a cannabis não é mais um produto utilizado para refratariedade. Eu hoje acredito que o brasileiro, o profissional técnico que atua no Brasil, ele já está voltando os olhos para outras formas, inclusive na prevenção, no uso em pessoas que querem melhorar a qualidade de vida e não só incide de doença, mas ainda é muito diferente do mercado internacional, tá? Gui, quero que você deixe seu ponto de vista. O que é importante dizer, pessoal, que na nossa área da odontologia, a gente lida com dor todo dia. Hoje, eu bato muito nessa tecla, e os pesquisadores do Moodle falam isso. Via de analgesia para o sistema endocannabinoide não é mais opcional, é o mandatório. É como via opioide, a gente tem que ter esse conhecimento. É uma arma terapêutica fantástica para você ter no consultório. E muitas vezes, eu nem diria que é refratariedade, às vezes você pode usar como primeiro caminho mesmo. Devido a um processo inflamatório pós-operatório, uma DTM, doloroso muscular. Casos que a gente observa uma dor nociplástica, dor neuropática, você vê que... Eu acho que o sinal do Gui tá ruim, né? Gui, tá falhando aí você. Gui? Tava ruim o áudio, né? Aqui voltou. Acho que é o sinal aí que você tá, que tá interferindo aqui. Eu vou deixar a Rafa falar, tá? Gui, por favor, vamos deixar a Rafa. Rafa, por favor. Então, realmente, né, segundo os RDCs ali, sempre está bem claro a questão da refratariedade, e especificamente também com relação, aqui no Brasil, né, com relação ao Conselho, ao CFM, Conselho Federal de Medicina, eles também tinham esse posicionamento, mas na odontologia, a gente, desde que eu comecei a trabalhar, né, com canabinoides, pelo menos, a gente nunca teve essa obrigação de considerar a refratariedade nos casos que a gente trata dentro da odontologia. O nosso conselho, ele é um conselho que vai em palestras sobre o tema, que apoia. O doutor Guilherme, ele tem aí já fez palestras para o próprio CRO, a doutora Monique também, no Rio de Janeiro. Então, assim, o dentista, o cirurgião dentista, ele tem muita liberdade para ter aí essa terapia através do uso de fitocannabinoides como uma opção independente da refratariedade, né? Podendo ser, sim, uma primeira opção. E eu acho muito justo, a minha conduta como profissional tem sido realmente considerar muitas vezes como primeira opção, porque, primeiro que é difícil ser realmente a primeira opção, que os pacientes que chegam no meu consultório costumam ser pacientes polifarmácia já, o que já não é para aquele paciente, não é para aquele paciente, não é uma primeira opção, né? Mas assim, para mim que recebo esse paciente e ir direto, né, para os produtos derivados de cannabis é a primeira opção. E também porque se a gente for colocar fatores aí para pesar a nossa escolha, os fatores que a gente vai ter sobre efeitos adversos, hepatotoxicidade, tudo, sonolência, dose dependente, né, Rafa? Dose dependência. A gente, não é que não exista com a cannabis, mas inclusive, assim, os efeitos adversos que nós conhecemos, nós sabemos como controlar de uma maneira muito mais assertiva, branda, de forma que traz muito menos impactos negativos para a vida dos pacientes. Então, na prática odontológica, né, por ter o conselho aí
nos apoiando e pelo conhecimento que a gente tem, né, de como que essa terapia pode trazer benefícios em vários outros aspectos, além do alvo terapêutico que está sendo levado em consideração, e quase zero de efeitos adversos, a gente acaba realmente se inclinando a ter essa terapia como uma primeira opção. E eu, como eu falo, não sei se cortou meu áudio no final, a pessoa está falando que eu estou aqui, pessoal, no hotel, mas a minha transmissão não está boa. Mas eu queria complementar justamente isso. Os produtos estão na farmácia, a gente vê diversos produtos muito bons na farmácia, tem a linha dos importados. É um mercado, né, que a gente fala o mercado mundial, hoje a analgesia para o sistema endocannabinoide é mandatório hoje, o profissional tem que entender isso. Né, a modulação de processos pós-operatório. Eu tenho abrido cada vez mãos de utilizar hoje anti-inflamatórios não esteroidais. A gente sabe o problema sério que isso aí leva, né? Eu até falo, o pessoal preocupa tanto com cannabis, mas o que mata hoje é Tilenol, né? É a hepatotoxicidade do Tilenol. E as pessoas não estão preocupadas muito com isso. E hoje o mercado da odontologia, o mercado que estava projetando, a projeção dele, né, segundo a Research Marketing, 89 bilhões desse mercado mundial de dólares, o crescimento até 2030. A gente tem que estar preparado para essa demanda. E essa demanda está baseada aqui em terapêuticas novas, que vão ser assertivas e que vai te diferenciar no mercado. Você tem que estar preparado para esse boom. E o colega ficar dentro do colegião dentista esperando, os pacientes eles vão chegar e falar assim, não tenho curso, não tenho esse entendimento do sistema endocannabinoide, isso não está sendo pesquisado. Ele está fechando o olho para a ciência. Então a gente tem que entender hoje, é mandatório sistema endocannabinoide. Sendo doença refratária ou não, tá, pessoal? Isso aí é uma conduta clínica. Ou como a primeira escolha, eu hoje opto por muita primeira escolha, principalmente na questão ansiolítica dentro do meu consultório. Hoje, cada vez eu uso menos Valium para poder fazer uma sedação pré-operatória e cada vez utilizo menos anti-inflamatórios esteroidais, não esteroidais, no pós-operatório. A gente sabe da capacidade do canabidiol, por exemplo, de um efeito analgésico anti-inflamatório. E a capacidade do THC, dando um pouquinho de spoiler lá na frente, o seu efeito sedativo e analgésico também. Né? Era esse complemento que eu gostaria de fazer. Obrigada, Gui. Obrigada, Rafa. Gui, você quer colocar algo aí da sua parte primeiramente? Depois a gente acho que a Rafa pode começar, porque a parte dela é uma sequência, como ela vai falar mais de transição, tudo vai ficar mais lógico para o pessoal poder entender, depois que eu entro já com as moléculas. Acho que é mais legal. Bacana, então, obrigada. Ô, Rafa, então eu vou pedir aqui para a Rafa colocar aqui, o pessoal da produção ajudar para colocar os slides da Rafa, e vocês podem escrever no chat enquanto a Rafa apresenta, que depois que ela terminar, a gente pode responder as dúvidas, ok? Obrigada, Rafa. Falei, obrigada, eu. Aí. Bom, gente, então, assim, né, eu quero começar afirmando para vocês isso que eu falo aos 4 cantos, que é papel, sim, do cirurgião dentista, reconhecer os pacientes que podem ser beneficiados com a terapia canabinoide, entender a fisiologia do sistema endocannabinoide e ter segurança para trabalhar na sua ativação. Menos de 1% dos cirurgiões dentistas estão dentro, né, cumprindo esse papel. Mas isso é papel, sim, do cirurgião dentista, tá? E, assim, são diversos tipos de pacientes que chegam no nosso consultório que podem se beneficiar com essa terapia, sendo a prescrição via odontológica ou que a gente precisa encaminhar esse paciente para algum colega médico fazer. Então, nós, cirurgiões dentistas, atendemos pacientes com Parkinson, com Alzheimer, com algum tipo de epilepsia, e essas condições com TDAH, são condições que nós não tratamos, mas nós somos capazes de reconhecer essas condições e de falar para o paciente que existe essa terapia, encaminhar para um colega médico, porque tudo isso, hoje a gente sabe que o ser humano, ele funciona de uma maneira totalmente integrativa. Então, sempre que o paciente conseguir melhorar os sintomas de alguma condição, aquilo vai refletir na qualidade de vida dele. A gente precisa, como cirurgião dentista, parar de imaginar uma boca só e olhar para o paciente como um todo. Pode passar, por favor. Slide.
Então, aqui eu coloquei alguns artigos, tá? Ilustrando, porque são muitos artigos que vocês podem encontrar publicados. Então, aqui mostrando, por exemplo, a modulação da serotonina através da sinalização endocannabinoide, modulação do neurotransmissor GABA, que é altamente importante para o nosso sono, através do sistema endocannabinoide. Esses outros dois, a modulação da dopamina, que aí, né, liga um sinalzinho, um alerta para nós, cirurgiões dentistas que tratamos bruxismo, que é uma das etiologias mais aceitas do bruxismo, é relacionada a um desequilíbrio da dopamina. Então, é amplamente descrito na literatura que o sistema endocannabinoide influencia na modulação de diversos neurotransmissores. Pode passar, por favor. Então, né, eu coloquei até em rosa, assim, os temas que são os temas que eu sou responsável por dar essas aulas no nosso curso de aperfeiçoamento, que eu dou aula de bruxismo, DTM e distúrbios do sono. Então, aqui, o endocannabinoidoma vai estar relacionado aos receptores de serotonina, que vai interferir, influenciar na modulação da ansiedade, do humor, de dopamina, que vai interferir na modulação das emoções, do aprendizado, do humor, da atenção e do sistema motor, dos receptores vaniloides, e vão influenciar aí na modulação da dor e da inflamação. Eles se relacionam de forma indireta também aos receptores opioides, modulando a dor e, inclusive, provocando um efeito poupador de opioides, onde, quando administrados canabinoides juntamente com opioides, eles fazem com que esses opioides fiquem mais tempo no corpo e a gente consegue aí dar doses menores de opioides com intervalos maiores entre as doses, quando administrando aí em associação, em comparação de quando quando não se faz essa associação. E os receptores GABA, que são responsáveis pela excitação e inibição do sistema nervoso central, que é o neurotransmissor mais importante, né, do sono, e nós, cirurgiões dentistas, né, somos aptos e responsáveis aí por entender como que está o sono dos nossos pacientes e a tratar alguns distúrbios do sono. Então, é bem importante que a gente tenha em mente, né, que o sistema endocannabinoide, além de ser muito complexo, ele ainda abrange outros sistemas e que a gente, conseguindo equilibrar o sistema endocannabinoide, a gente vai fazer com que ele consiga equilibrar várias outras funções do nosso corpo. Pode passar, por favor. Então, basicamente, né, é isso. A literatura já mostrou a influência dos canabinoides na modulação desses sistemas e também já é conhecido a influência desses sistemas em condições como dor crônica, bruxismo e distúrbios do sono, que são aí, né, os temas que eu abordo com vocês e são os temas que, com certeza, está presente no consultório de vocês todos os dias, porque a epidemiologia dessas condições, né, elas, principalmente depois do Covid, elas foram lá para as alturas, então, bruxismo da vigília e do sono é muito, muito prevalente hoje em dia. Os distúrbios do sono e a dor crônica são duas condições que caminham juntas, que estão muito relacionadas, muitos estudos tentando discutir que tipo de relação é essa, se ela é bidirecional, unidirecional, mas não há discussão quanto a elas estarem realmente relacionadas. Então, a gente pode afirmar que, através da ação de fitocannabinoides, modulando esses outros sistemas, a gente pode, sim, trazer para os nossos pacientes muitos benefícios e controlar os sintomas dessas condições, né? Então, é muito gratificante ver no nosso consultório os resultados que essa terapia traz. Muito gratificante. Pode passar, por favor. Eu trouxe alguns artigos de revisão, falando dessas condições específicas. Então, esse artigo de revisão, ele procurou levantar os estudos sobre o sono, e como aqui a nossa discussão é com relação ao CBD e o THC, esse artigo de revisão, ele trouxe que o THC se mostrou mais promissor do que o CBD
para regular o sono, e que tanto os compostos ricos em THC ou em CBD ou 1 para 1, eles promoveram uma melhora subjetiva do sono nos relatos do paciente, mas que eles não tiveram uma alteração significativa na arquitetura do sono desses pacientes. E esse artigo traz que, como de todos os estudos, as metodologias são muito variadas, a prescrição é muito diferente, fica, às vezes, um pouco difícil de fazer uma revisão, de chegar a uma conclusão, né? Esses artigos de revisão, eles são muito ricos em discussão, e não vou usar a palavra pobre, mas, assim, eles são muito difíceis de conclusão, porque as metodologias são muito diferentes, e isso se dá porque o sistema endocannabinoide de cada indivíduo responde de maneira diferente, e isso torna a nossa prática humanizada, totalmente humanizada, porque a gente precisa ter uma relação, uma conexão constante com os pacientes para conseguir chegar ali na dose certa para cada um naquele momento. Pode passar, por favor. Esse outro estudo, ele é um estudo que traz diversas condições, traz TDAH, Tourette, várias condições, né? E eu peguei ali só o resultado da dor crônica, que é aqui o nosso tema de interesse. E ele também comparou aí o THC com CBD, porém sintéticos, todos sintéticos. Então, nessa meta-análise, o que ficou indiscutível é que os canabinoides trazem, sim, benefícios para a dor crônica, e especificamente os estudos que foram utilizados, né, nessa meta-análise, eles foram estudos que mostraram um melhor desempenho dos sintéticos de THC do que do sintético de CBD, tá? E para mim, isso não é uma grande surpresa, justamente por uma questão que eu vou mostrar agora, conversar com vocês no próximo slide, que seria aí o efeito comitiva. Então, ali naquele estudo que eu falei para vocês anterior, eles levaram em consideração estudos onde o canabidiol, o CBD que era utilizado, era um canabidiol isolado, né? E ali o resultado não foi significativamente diferente do placebo. O que esses artigos aqui desse slide, eles falam a respeito? Eles falam a respeito do efeito comitiva, que é o quê? Que é quando se usa um extrato, um produto que tem várias moléculas da planta, que tem terpenos, que tem outros canabinoides, eles trabalham em sinergia entre si, trazendo aí para os pacientes mais benefícios e com menos efeitos colaterais. Então, o que a gente acaba vendo em vários artigos é que os resultados que se destacam, os resultados que parecem melhores, acabam envolvendo aí produtos que têm tanto CBD quanto THC. E à medida que vocês forem se aprofundando no tema, vocês vão perceber que o CBD e o THC, eles são moléculas que eles têm a mesma fórmula química. A estrutura deles se diferencia por causa de duas ligações de carbono que faltam no CBD, assim, mas que eles têm efeitos no corpo que são efeitos bem diferentes. A forma como eles agem, né, a forma como eles se ligam aos receptores são formas muito diferentes. E são dose dependentes. E essa, assim, dose dependente que eu quero dizer, depende muito da dose de um ou de outro que aquele indivíduo vai reagir, né? Tanto do CBD quanto do THC. O THC, especificamente, em doses mais altas, por exemplo, ele pode ser ansiogênico, e em doses mais baixas, ansiolítico, né? Quando o CBD está junto com o THC, essa capacidade do THC ser ansiogênica acaba diminuindo. Então, o CBD trabalha em sinergia para que os efeitos indesejáveis do THC não ocorram. Então, sempre que possível, né, trabalhar com essas moléculas juntas e fazendo essa quantidade de acordo com a resposta do paciente vamos dizer assim, o método de prescrição que é utilizado, e realmente é só na prática, né? A gente vai pegando mão, vai utilizando de formas de fazer esse acompanhamento, né? Diário da dor, diário do sono, acompanhamento com o paciente,
e vai aí modulando o paciente até chegar na dose ideal. Mas o que, sempre que possível, né, porque muitas vezes o paciente que é atleta, que não pode ter o THC, vamos supor, a gente não consegue fazer esse medicamento, essa tomada, né, dessas duas moléculas juntas. Mas sempre que possível, o ideal aí é que tenha um pouco de CBD e um pouco de THC. Pode passar, por favor. Então, quando se fala em terapia canabinoide, a gente está falando de modulação do corpo e da mente, não de uma doença. Então, lembrar daquela pergunta lá do Christian, sobre ser ou não primeira opção, isso fala muito sobre isso, assim, né? Antes que a doença apareça, muitas vezes, a gente já pode realmente pensar em entrar com essa terapia de uma maneira preventiva, de uma maneira profilática em algumas situações, né? Então, esse aí é o recado que eu preparei para vocês. Pode passar, por favor? Fica aí, né, uma mensagem de generosidade e muito obrigada. Rafa, muito obrigada, muito boa a sua apresentação. Vou pedir agora para o Gui entrar com a dele, depois a gente vai para as perguntas, que ainda tem algumas no chat que não respondemos. Obrigada, Gui. Obrigado, Rafa, pela explanação aí. Agora eu vou falar agora para vocês um pouquinho sobre as moléculas fitocannabinoides específicas, sobre o THC e o CBD. Trazer um pouco para vocês esse conhecimento. Embora as pessoas dizem que o CBD, o canabidiol é apenas uma das moléculas dentre as 300 que a gente tem na planta. Diversos fitocannabinoides, terpenos, flavonoides, mas nós temos que lembrar que o CBD sozinho não faz terapêutica. Então a gente tem que entender que a potência da molécula THC na terapêutica como um todo. E a gente saber lidar com essas duas moléculas, que foi toda a origem da terapêutica canabinoide. Hoje nós temos diversas moléculas, não apenas o CBD, o THC, THCV, CBG, o próprio o CBC, são diversas moléculas que estão vindo à tona, o canabinol, que fazem toda a terapêutica. E o que eu vou abordar hoje com vocês é justamente como que a gente consegue resolver diversas situações clínicas a nosso favor e contemplando o paciente através da utilização de diversas concentrações de CBD e THC. Pode passar, por favor? Então, é sempre bom lembrar, né? Esse trabalho aqui, inclusive, foi publicado há pouco tempo. É um trabalho voltado para nós, cirurgiões dentistas, um trabalho publicado por cirurgiões dentistas, né? E a gente acabou elencando justamente os efeitos terapêuticos do CBD como um todo. E a gente pode elencar os principais, que é um antioxidante, anti-inflamatório, ele é neuroprotetor, muito comumente utilizado justamente até de forma preventiva ou para diminuir os efeitos deletérios das doenças neurodegenerativas, né? A gente sabe que o nosso corpo envelhece, o nosso corpo padece e nossos neurônios estão fadados à sobreoxidação. E o CBD tem esse potencial justamente de criar uma capa, uma gordura em volta dos neurônios, criando justamente, potencializando as sinapses. O seu efeito miorrelaxante, muito utilizado em pacientes, por exemplo, com DTM, né? O seu efeito imunomodulatório, utilizado justamente na parte periodontal, efeito antimicrobiano, utilizado em colutórios bucais, neuroprotetor, como eu citei novamente, anticonvulsivante, por isso que é utilizado principalmente em pacientes autistas que têm diversas convulsões ao dia, ansiolítico nato, por si só, pois ele atua em receptores serotoninérgicos, antidepressivo e também na nossa área de atuação, independente de ser implantodontista, cirurgião, bucomaxilo, até mesmo ortodontistas, a gente sabe do potencial terapêutico e a capacidade de trazer osteoindução, promoção de osteoindução no nosso tecido ósseo. Pode passar. E os efeitos terapêuticos do THC, né, que é muito, muito visto como vilão por diversos profissionais ou pelo pessoal leigo, né? Eu até brinco, é até errado dizer que o THC tem efeito psicoativo. A cafeína tem efeito psicoativo. Tudo que atua em sistema nervoso central é psicoativo. O canabidiol é psicoativo. O THC, o nome mais correto, é psicotomimético ou psicotrópico. Esse sim vai dar alteração de tempo e espaço, dissociação da dor. O que acaba sendo muito bom, por exemplo, para aqueles pacientes oncológicos. A capacidade analgésica, pessoal, de um THC, bem utilizado, chega a ser comparado ao opioide.
com uma grande diferença: o THC não leva à morte. O THC é extremamente seguro. Em altas dosagens, naturalmente, ele leva a taquicardia, aumento de dopamina, alteração de tempo e espaço, mas o que seu paciente nunca vai a óbito, ou seja, você pode ter uma terapêutica totalmente segura, diferente, por exemplo, do opioide, que o fentanil, sim, está levando a 300 óbitos por dia nos Estados Unidos. Seu efeito sedativo, seu efeito miorrelaxante, seu efeito antitumorígeno. Para quem não sabe, o Sírio-Libanês tem um núcleo de cannabis medicinal dentro do seu hospital. E isso está sendo disseminado justamente na nossa área. Nós somos o quê? Temos a estomatologia, né, o patologista bucal. Então ele tem que ter esse conhecimento. Efeito analgésico. O THC tem um efeito analgésico fantástico. Hoje até que estou aqui no Instagram, um colega me perguntou se o THC pode ser utilizado em atletas. A gente sabe que é doping, mas o THC, em baixas doses para atletas amadores, ele leva o quê? Broncodilatação. Então até pacientes com asma têm benefício de utilizar o THC. Então, pessoal, é o que eu falo, a molécula THC não é mais vilã, ela faz parte de toda uma terapêutica. Estimula o apetite. Pacientes oncológicos, que tem dificuldade de comer, de se alimentar, a gente sabe que é uma dificuldade tremenda devido à quimio e à rádio. E o THC aumenta realmente o apetite com vontade. É isso que a gente sabe entender esses efeitos terapêuticos, para aí sim, pode passar o próximo slide. Vocês entenderem as proporções ou ratios, né, que a gente chama. Então, minha formação praticamente toda no Canadá. E quando a gente observa essas proporções, quando a gente fala de ratios, é como fosse a proporções de THC, um óleo predominantemente rico em THC, mas a gente pode ter um óleo predominantemente rico em CBD. E quem sabe a confluência entre os dois. Então, a gente pode partir de óleos 25 partes de THC para uma de CBD, até mesmo 25 partes para um de CBD, e assim vai. Hoje, diversos fabricantes, os principais fabricantes já trabalham com esses ratios. Ou seja, consegue comprar um óleo muito bom, importado, de 20 para 1, ou seja, 20 partes de CBD para 1 de THC, 5 para 1, quer dizer o quê? 5 partes de CBD para 1 de THC, ou até mesmo aquele 1 para 1, que é o carro-chefe no Canadá, para tratar principalmente doenças neurodegenerativas, a parte oncológica. E aqui a gente fica muitas vezes entendendo em diversos cursos a prescrição de canabidiol. Não é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês a terapêutica como um todo. Vocês entenderem a lidar com todas as moléculas sem medo. Saber que a conjunção entre as duas moléculas com os demais fitocannabinoides, aí sim vai fazer a diferença da sua terapêutica. Você entender que como cada molécula vai atuar no seu sistema nervoso central, como cada molécula vai atuar em receptores canabinoides, ativando ou desativando aqueles receptores canabinoides, ou seja, de forma agonística ou antagonística. Por isso que é importante, não é simplesmente passar um curso para vocês e falar, é assim que faz uma receita, é assim que faz o acompanhamento. Não. O sistema endocannabinoide é complexo. E a modulação do sistema endocannabinoide, embora a gente tenha outras alternativas, como a cúrcuma, óleo de copaíba, a forma mais assertiva e precisa que nós temos hoje ainda no mercado, não existe coisa igual, são os nossos endocannabinoides que nós produzimos e muitas vezes não a contentam, e os fitocannabinoides. Então a gente tem que entender que essa molécula atua diretamente no nosso corpo de forma assertiva e muito eficaz, muitas vezes, em diversas patologias odontológicas. Pode passar, acho que era o último mesmo que eu tinha para mostrar, mas era mais a ideia é trazer esse entendimento para vocês, de que não é só canabidiol. A gente tem que entender e saber lidar com diversos produtos no mercado. Diariamente eu recebo no meu chat, né? Como é que eu prescrevo canabidiol? Eu falei, depende da patologia. Qual é o seu alvo terapêutico? Aí a segunda pergunta, eles me perguntam, qual é a dosagem? Eu falei, depende do seu paciente. Como que está o sistema do canabinoide do seu paciente? Como que é a metabolização dele com CBD e THC? Você já experimentou usar canabigerol? Tem paciente que não se adapta bem nem ao CBD. Então, a gente tem que saber lidar também com moléculas isoladas. Pessoal? Então, isso que eu falo, é abrir a mente mesmo para vocês. E o intuito é, como coordenador de curso, né, esse curso da Vigo Academy, em conjunto com a Mandic, é uma responsabilidade muito grande eu trazer a melhor informação para vocês. E é justamente por isso que eu bato nessa tecla. Educação é tudo. Quer se diferenciar no mercado? Não adianta fazer um curso de cannabis e você ir prescrever. Não. Vocês têm que ter entendimento de que como a terapêutica canabinoide pode atuar de forma assertiva dentro do seu consultório. A forma que ela vai estar atuando de uma forma eficaz no controle das doenças periodontais, da dor orofacial, da fobia ao tratamento, para melhorar a qualidade de vida desse paciente que sofre tanto com dor, ou distúrbio de sono, paciente com apneia e hipopneia do sono. Então, as condições hoje que nós estamos criando esse terceiro curso são fantásticas.
Eu vou passar para a próxima etapa para falar para vocês das perguntas, umas perguntas bem interessantes. Mas eu queria abrir essa oportunidade para vocês poderem fazer, se possível, esse curso, que é coordenado por mim. É um curso baseado em 3 meses, com conteúdo riquíssimo, com professores internacionais. E hoje a gente vai abrir esse mercado de uma forma bem assertiva. O Brasil tem que estar preparado para isso. Nosso conselho nos apoia. O CIOSP começa amanhã. E a gente vai ver já diversas empresas dentro do CIOSP hoje demonstrando produtos à base de cannabis medicinal, à base de fitocannabinoides, cremes dentais, colutórios bucais, sprays. E a gente tem que ter esse entendimento de que isso vai funcionar, isso vai estar atuando diretamente na perfeita escolha e em prol da saúde do seu paciente. Eu queria abrir um pouco para perguntas, Ana Gabriela, se você quiser abrir perguntas, e no final, pessoal, vamos colocar uma condição bem especial para vocês aqui, tá? Desse curso da Mandic. Ele vai começar 18 de fevereiro, vai ser o custo de R$ 4.500, dividido em 6 vezes sem juros. A gente sabe, qualquer curso de estética, final de semana, você vai pagar isso. Você vai ter uma formação completa pelo MEC. Um curso que você vai trazer uma capacitação real de você poder lidar no seu dia a dia no consultório. Nós somos mentores, eu, Ana Gabriela, a doutora Rafaela, e a gente tem um grupo, a gente sempre vai estar pegando na mão do aluno. O importante é isso, é vocês terem esse entendimento, saber como nós vamos trabalhar de forma muito assertiva, seja com um profissional, seja o profissional passar isso para o seu paciente. Então é importante que não é simplesmente um gasto, é um investimento na sua carreira, de um mercado que vai crescer quase 90 milhões de dólares nos próximos 7 anos. E a gente tem que estar preparado para isso, pessoal. É isso que vai fazer diferenciar você no mercado. As faculdades já estão ensinando esse sistema endocannabinoide na graduação. E o profissional formado, muitas vezes, não está nem entendendo o que é uma prescrição. Entendeu? E eu vou abrir agora o leque para perguntas, e são perguntas bem interessantes, né? Que eu falo cada vez, com cada pergunta, a gente acaba aprendendo cada vez mais. Tá? Então, eu agradeço aí a minha apresentação e o tempinho curto, naturalmente, só para plantar um pouquinho a ideia para vocês de que como isso aí realmente vai fazer diferença dentro do consultório de vocês. Muito obrigada, Gui. Muito boa apresentação do Gui e da Rafa. É importante vocês verem que só esse pouquinho que eles falaram, vocês já conseguem observar o nível da aula desses docentes. Quando eu escolhi os docentes para participar, e eles sabem aqui que, inclusive, eu tenho docentes que são super reconhecidos e renomados no mercado mundial de cannabis, das grandes universidades europeias, que são docentes como esses docentes que estão aqui. Então, é bastante importante vocês entenderem que esse nível de profissional que vocês estão tendo aqui como docente de vocês e oportunidade de participar dentro da expertise, dentro de tudo que eles têm para colaborar, é de um nível muito grande, que não perde para nenhuma universidade internacional de ponta, né? Então, se vocês quiserem participar e ter um aprofundamento, estarem com eles nesses cursos de capacitação e outros cursos que iremos ter curtos, que não terá uma carga horária tão grande, vocês aproveitarem a oportunidade, porque eles têm uma riqueza de conhecimento e são grandes estudiosos, que pode passar muita informação e uma troca muito interessante no mercado aqui no nosso país, tá? Então, voltando aqui às perguntas, eu só queria, tem uma aqui em relação a bruxismo, que vocês que são especialistas, vou deixar vocês falarem, mas só queria finalizar essa do Kay, que ele tinha falado em relação à parte neuronal, que a gente já discutiu, né? Então, ele diz o seguinte, então os canabinoides, né, essa substância, pode retardar as doenças neurológicas, né, as alterações neuronais? Sim, Kay, os estudos apontam isso. Se você baixar dentro da PubMed ou Google Acadêmico, que acaba dando um leque maior, né, o Google Acadêmico de informação científica abrange um número maior de revistas indexadas, se vocês observarem, lá vai ter bastante estudo, principalmente experimental. Experimental, vocês vão ver que tem estudos muito antigos, mostrando que altera em camundongo, retarda a progressão dessas doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, Parkinson, algum tipo de demência, alguma alteração que tenha comprometimento do lobo frontal, tá? Então, você vai ver quando você baixar esses artigos, tá?
você relata, o Brasil ainda se encontra com essa resistência para esse assunto. Olha, eu acho que já melhorou muito, né? Principalmente eu que comecei nessa parte da cannabis há muitos anos, acredito que isso está evoluindo, mas ainda existe uma resistência, principalmente na equipe da neurologia, por ainda ser uma situação que ainda está em desenvolvimento científico, tá? Bom, acho que a gente podia falar um pouco sobre bruxismo. E aí, Rafa e Gui, acho que vocês podiam comentar um pouco sobre experiência clínica, alguma estratégia terapêutica. Eu tenho alguns casos, mas com certeza vocês têm muito mais quantidade de cases sobre o tema. Gui, você está sem som. Eu até brinco, a gente teve um processo pós-pandemia, que a gente teve a pandemia do vírus, e hoje a gente está tendo, meus alunos sabem, eu sempre falo isso, a gente está tendo a pandemia dos bruxônomos hoje, né? Pacientes extremamente ansiosos, estressados. O Brasil, segundo a OMS, é o país mais ansioso do mundo, ou seja, 9,3% da população. É muita gente ansiosa. E essa ansiedade repercute de diversas formas, né? Naturalmente, a Rafaela vai desenvolver mais essa questão do bruxismo. A gente tem o bruxismo primário e secundário, mas esse bruxismo secundário, que a gente sabe muitas vezes a colocação, e vem dessa ansiedade intrínseca. E a gente sabe do bruxismo em vigília, o grande problema que é aquele apertamento constante durante o dia, desenvolvendo doenças que até então nós desconhecíamos, aquele que é a filosofia do PV, que é o que? A síndrome do envelhecimento precoce bucal. Pacientes extremamente com boca limpa, mas com desgastes dentários excessivos, desenvolvendo DTM cada vez mais cedo. Ou seja, a gente observa que se a gente não modular o bruxismo de uma forma um pouco diferente do que a gente tem atuado até então, primeiro trabalhar o bem-estar do paciente, a gente não vai conseguir isso. Não adianta colocar uma placa de bruxismo nesse paciente. Então, esse bruxismo em vigília, pela capacidade ansiolítica meio relaxante que a gente observa hoje, principalmente no canabidiol, seja de forma tópica ou sistêmica, a gente acaba contribuindo para esse resultado final. E a Rafaela está desenvolvendo uma pesquisa bem interessante, que a gente está começando a correlacionar justamente a questão da dopamina, né? E a gente sabe que bruxismo tem, para ser de bruxônomo, tem uma dopamina muito alta, muito baixa, é tudo bagunçado. E pelo princípio do sistema do canabinoide atuar na modulação de neurotransmissores, ou até mesmo na parte endócrina, que a gente sabe que a principal função do sistema do canabinoide é modular todos os demais sistemas, você consegue trazer para a confluência níveis mais fisiológicos dessa dopamina e também contribuindo justamente para um resultado mais assertivo da modulação do bruxismo desse paciente. Muito obrigada, Gui. Excelente, viu? A sua explicação. Rafa, você pode colaborar conosco? Posso. Por muitas horas eu posso falar sobre isso. Assista a aula da Rafa. Nós queremos mais aulas, Rafa, além discussão de muitas horas de discussão, né, Rafa? A gente falando de bruxismo e a artigos. Rafa tem muita coisa aí para falar. Mas, Rafa, se você puder pontuar algumas coisas aqui, eu te agradeço. Então, assim, basicamente, né, o bruxismo, ele tem diversas possíveis etiologias envolvidas, tanto do sono quanto da vigília. E quando se fala de tratamento, ele tem diversas opções de tratamento dos sintomas, mas não do bruxismo em si, ou das suas etiologias envolvidas, né? Então, vamos lá, a gente tem a placa para o bruxismo do sono, a gente tem um aplicativo que desperta para o bruxismo da vigília, mas a gente não tem algo que o paciente vai fazer e que tem uma possibilidade daquilo fazer diminuir o número de episódios do bruxismo, né? E até mesmo quando o bruxismo é secundário relacionado a alguma condição como a apneia do sono, o tratamento com o canabidiol, né, o óleo rico em canabidiol, ele dá para nós a oportunidade de oferecer para o paciente realmente a redução do número de episódios. Por quê? Porque diferente de qualquer outro fármaco, qualquer outro método, esses componentes, esses produtos derivados de cannabis, eles têm a capacidade de equilibrar esses neurotransmissores que podem estar conectados ao bruxismo, como a dopamina no bruxismo do sono, por causa da questão, né, dos microdespertares, do sistema motor, e como a serotonina no bruxismo da vigília, e como vários artigos já mostram aí a redução do número de apneias com o uso de THC,
Então, o bruxismo, ele pode ter o seu número de episódios reduzidos através dos produtos à base de cannabis, justamente porque esses produtos, eles têm a capacidade de ir diretamente nas etiologias que nós conhecemos do bruxismo. O que a placa não faz, o que um benzodiazepínico não faz, o que com certeza a toxina botulínica não faz. Então, tranquilamente, assim, na minha opinião, o bruxismo é possivelmente o único tratamento que a gente pode ter na mão, hoje em dia, com um potencial de realmente reduzir os episódios de bruxismo. Até mesmo quando a gente pensa em entrar com produto derivado de cannabis para retirar ou diminuir alguns medicamentos, como sertralina, como duloxetina, que são medicamentos que exacerbam e perpetuam o bruxismo, a gente já está conseguindo fazer o paciente ter menos episódios através dos produtos derivados de cannabis. Então, quem trata bruxismo, e que eu acho que todo cirurgião dentista deveria tratar, porque o cirurgião dentista que não trata o bruxismo, ele muitas vezes não enxerga que o paciente está fazendo bruxismo. E aí ele fica botando band-aid, e ele não consegue tratar aquele paciente, né? E, então, todo cirurgião dentista precisa saber identificar, saber como identificar se o paciente dele está em parafunção, está em sobreuso, né, ou não, e isso é totalmente preventivo, né? Preventivo de sobrecarga muscular, sobrecarga articular, de dor crônica. Então, assim, realmente é uma terapêutica revolucionária, na minha opinião, quando o assunto é bruxismo, e na minha prática clínica também, e inclusive, assim, já sendo aceito até juridicamente, né, porque já tem casos aí de habeas corpus para o paciente usar o medicamento com prescrição odontológica, e o CID é bruxismo, sabe? Então, sem dúvida, não só, né, por ser realmente o tema da minha pesquisa, mas é o que eu vejo no consultório e é a forma como eu acho que a gente consegue relacionar os artigos que já tem na literatura. Perfeito. Muito bom, Rafa, muito obrigada, tá, por você pontuar. Só em relação à parte clínica, gostaria só de dizer aqui para vocês, aqui no nosso ambulatório é um ambulatório neurológico, né? Não é um ambulatório da área da odontologia. Mas os pacientes, quando eles nos buscam pela formação na medicina funcional, que é o nosso foco, meu foco há 10 anos, e acabamos atendendo os pacientes, independente do CID de doença. Então, assim, dentro da experiência clínica, os pacientes têm respondido muito bem com produtos derivados da cannabis para esses casos do bruxismo na proporção de 1:1, onde 50% do vidro é CBD e 50% do vidro é THC. Média de dose, pensamos assim, na dose mais alta necessária nos pacientes que são mais complexos, uma dose de 10 mg de CBD e 10 mg de THC, né? Então 20 no total, 10 e 10, dia fracionada em 2 doses, ou manhã e tarde, ou manhã e noite, tem sido muito interessante, uma resposta clínica efetiva e desmame de outros medicamentos que o paciente faz uso e tem efeito colateral, onde ele relata que não gostaria de manter. E o desmame sempre é lento, a longo prazo, bem lentinho e vai bem. Nem todos os doentes, eles respondem com essa dose, alguns com doses metade dessa miligramagem dia. Então, estou relatando para vocês uma dose pontuada na assertividade, pensando na gravidade do quadro clínico. Tá? Então, queria deixar essa estratégia terapêutica no radar de vocês, para que vocês possam pensar sobre.
Eu queria fazer um adendo aí, uma colocação, Gabi, aproveitar que você é da pessoal da Neuro. O que eu observo muito é a gente está tendo um grande crescimento de doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer. E os parkinsonianos, até uma coisa que eu levantei com a Rafa, eles têm alteração da dopamina, e quase que todos os parkinsonianos desenvolvem bruxismo. Então, o colega hoje tem que estar preparado para estar recebendo esse paciente, seja encaminhado pelo neuro, ou até o próprio neuro entender esse diagnóstico, porque o parkinsoniano vai desenvolver a questão do bruxismo. E eu acho que essa estratégia terapêutica é fantástica, né? Partindo do que o THC, ele vai ser o efeito meio relaxante, o efeito sedativo, né? Tanto é que o tremor essencial, os próprios neuros acabam indicando alta dose de THC. E aí as coisas começam a confluir, que não tem como a gente separar a saúde da nossa face do resto do nosso corpo. E a gente tem justamente essa pegada mais integrativa. E eu acho que através da cannabis medicinal a gente está tendo essa confluência justamente de diversas especialidades, né? Então a gente hoje vê nos núcleos de tratamento de cannabis enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, cirurgiões dentistas. E é isso que acaba sendo muito interessante, porque a gente começa a aprofundar nas áreas que muitas vezes não é inerente a gente, mas para entender o contexto como um todo. Até para você saber indicar e contraindicar a terapêutica canabinoide. O que eu falo hoje de grande desafio clínico não é prescrever, é saber muitas vezes contraindicar ou indicar o produto mais adequado, né? Se prescrever é a coisa mais fácil, que a gente aprende na faculdade, a amoxicilina de 500mg de 8 horas. E é isso que é o grande pulo do gato, a gente entender que cada paciente vai atuar de uma forma e cada paciente vai precisar de uma quantidade X de canabinoides. Exatamente, Gui. Eu acho que o maior desafio, principalmente posso relatar por fazer P&D, é a escolha do produto, é a estratégia da miligramagem, pensando numa planta que tem mais de 500 compostos, onde temos um mimetismo molecular tão assertivo no desenvolvimento fisiológico bioquímico endógeno. Então, acho que realmente a estratégia da vida é essa, né? Então, realmente é muito importante essas discussões, porque todo mundo vai trocando e passando as suas estratégias. Claro que não tem receita de bolo, não tem, mas as estratégias de vocês vão colaborando para quem ainda não tem uma quantidade de pacientes tratados e uma experiência clínica, tanto a longo prazo quanto em números, né, em diversidades metabólicas, né? É bastante importante isso. Eu quero perguntar para vocês aqui uma pergunta do chat, e essa pergunta eu acho bastante importante e muito interessante. Se a cannabis ela tem algum benefício na recuperação pós-procedimento cirúrgico na área da odontologia? Eu queria responder essa, porque é uma área que eu estou atuando bastante, tá? Eu sou periodontista de formação, sou implantodontista, sou da área cirúrgica. Eu até brinco, se colocar para fazer uma restauração, o pessoal sai correndo, porque não vai sair nada. Só lido com cirurgia desde que eu me formei, isso tem 25 anos. E já passei por todos os processos de alopatias. Eu tenho receptor azul no consultório, tenho amarelo, já trabalhei com todo tipo de analgésico, até porque eu já tenho uma formação também de bucomaxilo, fiquei 4 anos em equipe de cirurgião bucomaxilo. Então, toda a farmacologia, hoje eu já me empenhei e eu percebo o seguinte, lógico que tem. A gente tem artigos hoje que, inclusive, tá, pessoal, o próprio PRF, que a gente fala, o plasma rico em plaqueta, é rico em endocannabinoides. E os endocannabinoides atuam diretamente nas células mesenquimais, que são as células primárias, que são células tronco, que vão se diferenciar de demais células, ou seja, uma regeneração. Então, isso já é inerente ao organismo. A nossa estrutura óssea, tá? Foi uma excelente pergunta, isso é muito boa, porque não tem como responder se não for de forma científica. Nossa estrutura óssea é rica em receptores CB2, e receptores, como a Rafaela falou, que já faz parte do sistema endocannabinoide expandido, que é o GPR55, que está muito correlacionado ao metabolismo, e metabolismo ósseo, inclusive. Então, é o grande divisor de águas. Acho que os fitocannabinoides também estão evoluindo justamente para essa biologia genética, de reconstrução de órgãos, de evolução na parte de células tronco, tá? Que elas estão intimamente ligadas. Tanto é que já tem trabalho de endodontia que já mostra a capacidade de odontogênese do canabidiol, por exemplo, atuar diretamente nessas células mesenquimais que vão se diferenciar odontoblastos. Então é questão justamente de a gente começar a entender que o mecanismo já está acontecendo na fisiologia e buscar justamente essas aplicações clínicas. Maravilhoso, Gui, muito obrigada.
Bom, tem mais perguntas aqui, tem muitas interessantes. Você Gabi, quer colocar, Rafa? Pode colocar. Só uma colocação, assim, eu faço muita reabilitação, né? Eu sou implantodontista como Gui, mas eu faço muito mais prótese e inclusive no pós de reabilitações protéticas, estéticas, que o paciente fica muitas horas com a boca aberta, né? E que muitas vezes esse paciente já está precisando dessa reabilitação porque ele destruiu aqueles dentes de alguma forma e muitas vezes foi por causa do bruxismo. Então, muitas vezes esse paciente tem dor. Então, assim, é uma conduta comum no meu consultório de eu entrar semanas antes com a terapia canabinoide para esse paciente vir mais relaxado para o procedimento, para esse paciente vir com a musculatura mais relaxada, para eu conseguir identificar qual posição eu vou deixar esse paciente melhor, para o pós dele ser melhor, para ele se adaptar melhor, para ele não ser aquele paciente que vai olhar no espelho e vai pensar assim, nossa, não era assim que eu queria, não, porque o humor dele vai estar melhor também. Então, no pós-cirúrgico, como o Gui bem colocou, mas no pós de reabilitação protética também é muito bem-vindo. Interessante, que o Zambonato está fazendo isso aí também, o Bucomaxilo, um dos maiores bucomaxilos aí da América Latina, já criou esse protocolo, porque a gente está lidando com pacientes extremamente ansiosos, né, e quer a expectativa, quer o resultado, e acaba até para evitar frustrações, né, você quebrar um pouco dessa ansiedade em querer ver logo o resultado, é bem interessante mesmo. Ô, Rafa, uma pergunta por não ser cirurgião dentista. Gostaria de saber, na sua estratégia que você relatou, nesse processo prévio, você utiliza que tipo de proporção no produto derivado de cannabis? Eu uso o full espectro, CBD full espectro. Normalmente, rico em CBD. Eu normalmente começo paciente adulto, assim, desses que estão precisando de uma reabilitação, normalmente já são pacientes um pouco mais velhos, vamos dizer assim, um pouco mais, né, com um pouco mais de idade, ali, acima de 45 anos. Então, eu começo normalmente com 30 miligramas por dia e vou subindo se precisar, faço isso ali entre 3 a 6 semanas, né? Vou vendo como que o paciente está, e aí até conseguir encaixar, porque são horários longos, normalmente, né, que a gente precisa de uma tarde inteira, então até conseguir encaixar na agenda, o paciente pede o produto, e a gente vai fazendo aqueles passos de planejamento, que são um pouco, né, longuinhos e tal, e aí até o paciente chegar no dia do procedimento, ele tá moduladinho ali, mas vai de 30 a 60 miligramas por dia, normalmente, para o paciente me relatar, né? E ele relata coisas que não eram o alvo, né? Ah, tá dormindo melhor. Nossa, eu já tive casos de antes do paciente fazer o tratamento, porque normalmente a indicação é depois do tratamento, né? Antes de fazer o tratamento, já vem com o marido, porque parou de brigar em casa, umas coisas assim que acontecem, sabe? Tipo, eu vou dar, meu marido também quer, minha filha também quer. E é assim, simplesmente por causa da mudança de humor que ocorre na pessoa, né? E aí eu não precisei nem colocar as facetas para ter a indicação. Maravilha, Rafa, muito bom você passar isso, e tudo que você relata tem bem claro cientificamente, se vocês quiserem procurar, na PubMed tem vários artigos, principalmente americanos, onde apontam o canabidiol como estabilizador do humor, alguns estudos correlacionando, inclusive com o lítio, tá? E também com o inibidor seletivo da RECAP. Então, vale a pena inclusive, tem confirmar. artigo do Ethan Russo, né, falando sobre a atuação do canabidiol em receptores serotoninérgicos. Para quem não sabe, Ethan Russo, ele está no patamar máximo ali dos pesquisadores, juntamente com o Rafael Michula, que faleceu ano passado, um dos grandes pesquisadores. Ele fala justamente a importância justamente da regulação do humor, do estresse, da ansiedade, através da utilização do canabidiol. Achei legal, a Kay fez uma colocação aqui, que é a colocação do Siddhartha, tá? Podemos considerar que a cannabis é tão importante para a medicina. O Siddhartha Ribeiro, um dos maiores neurocientistas do mundo, ele fala que a descoberta da cannabis de forma medicinal, a atuação dela, é tão importante quanto a penicilina. Lá na frente eles vão falar, nossa, mas como as pessoas não desenvolviam a cannabis como o livro dele aí? Como que as pessoas trabalhavam com saúde e discriminavam tanto a cannabis, né? Então a gente vai ter esse entendimento lá para frente.
né? Eu acho que é questão de fechar os olhos para a saúde. A gente tem que entender que é uma grande descoberta e que realmente isso aí está no rol de todas as terapêuticas hoje atuantes. A gente tem que entender isso aí como um todo. Obrigada, muito obrigada, Gui. Queria agradecer aqui a mensagem que apareceu para a gente aqui, Lotus Castelo. Obrigada aqui pela mensagem dizendo que gosta aqui das aulas. Muito obrigada. Bom, tem muita pergunta, tá? Então eu vou responder aqui a do Saulo, que eu acho que fica para a minha parte de P&D, acho que é bem rápido e fácil para eu responder, depois vou entrar na parte clínica novamente, tá? Então, o Saulo fala no âmbito do consultório, o paciente que decide seguir o tratamento com a cannabis, o investimento do mesmo aumenta, sobressai, ou como é comumente utilizado. Saulo, depende, né? Depende do produto, da estratégia, da dose. Hoje, os produtos, o acesso ao produto derivado de cannabis, diferente da época onde eu iniciei na cannabis aqui no Brasil, que eram de altíssimos custos, mesmo porque tinha 3 empresas que faziam isso no país inteiro, hoje tem mais de 200. Então, esse tipo de produto hoje, o acesso é mais interessante financeiramente para o paciente. Gostaria só de colocar para vocês que não tem milagre na vida, tá? Então, quando o produto é muito barato, alguma coisa é estranha. E só quem trabalha dentro da plantação, na genética da semente, até virar um produto finalizado, ou um óleo, ou um comprimido, como eu trabalho há muitos anos, inclusive estou indo agora, dia 1º, para vários projetos dentro da parte da plantação, fora do país, né, porque aqui o Brasil não tem regulatório para plantio. É importante vocês entenderem que produto derivado de cannabis de qualidade, ele é caro no mundo todo, não é caro no Brasil, é caro no planeta. Quando o produto ele é de baixo custo, alguma coisa está estranha. Ou ele é muito diluído, a miligramagem não é adequada para uma alteração clínica que precisa de uma dose assertiva, ele é muito diluído, às vezes, de outros compostos, e aí fica só um cheirinho lá de canabinoides, ou alguma coisa em relação à parte de boas práticas de cultivo, que para seguir as boas práticas internacional de cultivo gera custo, gera tecnologia, gera certificação internacional. Mas isso já facilitou, tá? Isso já está mais acessível aos pacientes pelo desenvolvimento da biotecnologia, então isso tem melhorado. O custo do uso de cannabis vai depender muito, né? Eu não sei exatamente, eu não tenho conhecimento como vocês de custo de procedimento odontológico, mas custo de produto derivado de cannabis para um tratamento mensal, ele pode variar de 400, 300, 400 reais mês até R$2.000. Vai depender do produto, vai depender da miligramagem, né? Então, assim, temos muitos produtos de qualidade e temos produto Prime, né? Eu sempre uso o comparativo porque eu adoro carro, então eu sempre falo que existe a Ferrari da cannabis, para quem pode pagar. Para quem não pode pagar, vai ter produtos de muita qualidade que vai entregar o que vocês, profissionais técnicos, esperam para a melhora clínica do paciente e vai custar 300, 400 reais um tratamento por mês, tá? Então, isso é muito individual dentro do produto que você determina, da estratégia de miligramagem necessária para aquele metabolismo, mas a média ela vai ser mais ou menos dessa forma. O mais comum aí de 300, 400 a 700 por mês é o que o paciente gasta de produto derivado de cannabis, tá? Só para vocês terem uma ideia. Voltando para a parte clínica, que tem bastante pergunta, tem uma aqui relacionada à gengivite. Só uma colocação, Ana, que eu queria fazer. É muito interessante a gente pensar sempre em custo, né? A gente para pensar que o Brasil é o maior consumidor de Rivotril e de cachaça do mundo, porque às vezes a pessoa procura o mais barato, mas o mais barato não é muito melhor para o nosso organismo. Rivotril custa míseros R$10 a caixa. Para buscar o mais barato, você vai procurar o mais barato. O quê? O benzodiazepina, que vai viciar o seu paciente, poder de adição e, a longo prazo, demência. É isso que você quer para o seu paciente? Se você tem condição, e hoje em dia até os planos médicos estão custeando todo o tratamento do canabidiol.
vê se tem um bom laudo, porque hoje não tem mais como mensurar saúde de qualidade com custo. Aí eu mesmo, se fosse futuramente, ninguém vai ter mais convênio em consultório, porque não tem como você levar o nível patamar máximo da saúde. Por isso que hoje a cannabis tem que estar no SUS mesmo, para quem não tem condições, que é um tratamento mais caro, Mas o que você tomaria? Um Rivotril ou um canabidiol para tratar a sua ansiedade? De repente, aquele medo de fobia, eu escolheria o canabidiol. Não sempre o mais barato é o mais assertivo. Tá? Então, o canabidiol está na farmácia? Tá. O custo acaba sendo um pouco proibitivo? Sim. Mas tem bons produtos hoje que partem em torno de 600, 700, 800 reais, está na farmácia. Produtos fabricados na Suíça, produtos com certificação internacional. A gente tem que pensar o que realmente é válido em termos de custo ou de qualidade para o seu paciente. E tem uma coisa também, né, Gabi, que assim, o paciente ele não precisa ficar a vida toda tomando, né? Muitos dos casos a gente vai conseguir fazer uma mudança de hábito nesse paciente usando essa ferramenta da terapia canabinoide, porque ele vai ficar mais receptivo, vai conseguir ir fazer uma atividade física, mudar a dieta, ele vai conseguir mudar alguns hábitos, onde a gente vai conseguir ou deixar ele numa dose de manutenção que é mais baixa e deixa o tratamento mais acessível, ou até, dependendo da idade e da condição, liberar o paciente do uso, né, se ele conseguir manter esses hábitos, porque o sistema endocannabinoide tem disso, ele é influenciado por fatores externos, e se a gente consegue fazer essa virada de chave na vida do paciente, esse uso, ele não vai ser um uso para todo sempre, né, só. Eu acho que talvez isso é uma informação importante, né, para o paciente. Importante, Rafa. Claro, os pacientes crônicos, o paciente de demência vai usar para o resto da vida, né? Mas os pacientes que não têm essas alterações crônicas, eles têm esse prazo e é importante, inclusive, alinhar isso previamente, né, Rafa? Em relação à gengivite, queria que vocês pontuassem como vocês enxergam os derivados da cannabis para essa microbiota oral. Eu sou periodontista, né? Então, eu sou fã dessa área, estudo bastante. E já tem os trabalhos publicados mais recentes, eu sempre cito esse grupo dos italianos, né? Que já fez a correlação da saúde periodontal com o sistema endocannabinoide. A gente vê que está totalmente correlacionado. Pacientes que têm aquela gengivite crônica, que não recorrente, que não responde bem, vai ver os marcadores de anandamida extremamente baixos. Ou seja, aquele resposta inflamatória analgésica natural que o paciente não está tendo. E hoje a gente tem produtos tópicos, por exemplo, cremes dentais, colutórios bucais, a base CBD e CBG, que vai atuar de forma diretamente nesses receptores, em confluência, utilizando também, inclusive, produtos de via oral. Então, a gente hoje tem uma gama de produtos voltados para esses pacientes que sofrem tanto com gengivite. Odeio PerioGuard, depois que eu descobri a questão dos canabinoides. PerioGuard não pode ser considerado mais padrão ouro. PerioGuard padrão ouro você vai usar durante 7 dias, e aí depois de 7 dias, mancha dos dentes, formação de tártaro excessivo, e aquele paciente que está acamado lá, 2, 3 meses na UTI, usando PerioGuard todo dia. Entende? A gente tem que mudar esse viés, e os trabalhos já demonstram, inclusive a Verônica Cristal, uma das grandes pesquisadoras do mundo, ela já demonstrou a capacidade de substantividade das próprias infusões de CBD e CBG, sendo iguais ou até mesmo superiores à clorexidina, que é o padrão ouro. Né? Então, a gente tem que ter essa mudança de paradigmas que a gente veio de retrógradas e a gente está evoluindo nesse ponto. Né? O controle químico e eficaz da placa bacteriana no viés, principalmente da gengivite. E a possibilidade de fazer sistêmico e tópico, né? Essa Exatamente, possibilidade os dois, né? A associação dos dois. Com certeza. Eu sempre gosto de associar as duas terapêuticas. Até mesmo a tópica, alguém perguntou lá em cima, a questão de dor muscular, o tópico por si só também não faz verão, tá, pessoal? A gente tem que pensar sempre em uma via sistêmica. O tópico ajuda muito numa abordagem ali no consultório, o paciente ficar muito tempo de boca aberta, ou então num pós-treino, ou então num paciente que tem aquele trismo muscular mais severo. Logicamente, você vai ter um ganho significativo. Inclusive, tem produtos hoje à base de Rolon, que tem uma absorção rápida com CBG. A gente sabe do potencial analgésico que o CBG tem. Mas eu sempre gosto de estar confluindo as duas coisas. Tem vezes que, por exemplo, eu tô com uma dor nas costas, uma lombar, eu vou lá e passo só o creme e resolve. Mas a gente pensar numa terapêutica mesmo, um controle de uma dor crônica, a gente tem que estar sempre associando as duas técnicas. Inclusive, tem um trabalho já de 2019 que já compara a capacidade miorrelaxante do CBD de forma tópica. Eles usam tópico e teve resultado através da eletromiografia.
Eu observo que os pacientes que tinham bruxismo e que tinha esse apertamento excessivo, que muitas vezes levava a uma dor crônica, a utilização de produtos tópicos, que no caso PETs, por exemplo, acabava você diminuindo muito essa hiperfunção muscular. Então, já são trabalhos duplo cego randomizados em humanos. Gui, muito bom, acho que você respondeu o Henrique Silva Pinto, onde ele fala sobre trismo mandibular, se seria óleo, tópico ou os dois. Então, essa a gente já eliminou aqui, que temos ainda algumas, e nós já estamos aqui quase 1h30, tá? Eu vou passar aqui para a próxima, que também é do Henrique, não só nos atletas, mas no motorista profissional que precisa fazer o toxicológico, o THC é um problema a ser contornado. Então, Henrique, normalmente, pelo menos nosso ambulatório que é de neurologia, quando existe alguma indicação que precisa fazer uso de algum derivado e não é um atleta profissional que vai fazer doping, que aí não tem muito jeito, mas é uma atividade onde faz o exame de acompanhamento como motorista, algumas situações é permitida com relatório médico, normalmente de neurologista ou psiquiatra, tá? Mas algumas situações, não são todas. Eu vou dizer para você pela minha experiência clínica, a ANAC não autoriza. Então, os comandantes, piloto de avião, de aeronave, normalmente não é permitido nem com relatório, tá? Então, eles que precisam de concentração maior de THC, a ANAC tem um regulatório bem específico com relação, inclusive, para o uso medicinal da substância. Eles não autorizam fazer, tá? Então, é bastante importante sempre perguntar dentro da atividade do paciente para ter certeza que pode fazer uso dessa substância. E aí eu tenho uma outra aqui, que é, doutor Gui, a prescrição do Delta 8 também tem apresentado resultados positivos na odonto? Essa, se eu for responder, vai dar capa de jornal. Nós três, eu acho. Gente, vou falar por princípios básicos, tá? Assim, eu prefiro, minha opinião, tá? Eu prefiro utilizar tudo que a planta produz. A gente sabe que o Delta 8 a planta produz, mas uma coisa muito baixa. O grande problema do Delta 8 fabricado é uma transmutação química do CBD. Ele não é diretamente da planta, tá? Então, a gente já parte para um canabinoide quase semissintético, vamos dizer assim. Eu prefiro como carro-chefe sempre Delta 9, a minha formação Delta 9. Eu diria que o Delta 8 hoje pelos Estados Unidos não permite tanto a utilização do Delta 9, porque tem restrições por estados, a lei federal ainda não abrange. Eu acredito que o Delta 8 é uma forma que você tem quando você não tem o carro-chefe, que é o Delta 9. Tá? Então, a minha preferência é sempre pelo Delta 9, que a gente realmente vê os efeitos deletérios são menores, a atuação em receptores canabinoides tipo 1 é de uma forma mais assertiva, o Delta 8 dá muita variação. Então, a gente vê que se o cara erra um pouco na dose do Delta 8, os efeitos deletérios acabam sendo maiores. Tá? Então, a gente usar com mais parcimônia. Minha preferência pessoal, sempre utilizar Delta 9. Você quer colocar, Rafa? Eu concordo, né, com o Gui e com a Gabi. Eu não vejo nenhuma razão para usar o Delta 8 e vejo algumas razões para não utilizar. São as duas... tem dois produtos, assim, nessa terapia que eu não recomendo, que é o Delta 8 e Gummy com açúcar, que todos têm. O açúcar. Que eu acho que não faz o menor sentido, porque corante, conservante, açúcar. O que se busca, né, o que a gente ensina para vocês, o que a gente quer, o que a gente fala para o paciente que a gente está buscando entregar para ele é qualidade de vida, promoção de saúde. E aí eu não consigo entender aonde o Delta 8 entra nisso e aonde um gummy cheio de corante de açúcar entraria nisso. Eu acho que a gente tem produtos excelentes que não existe razão de ser para esses dois produtos. Muito obrigada, Rafa. Muito obrigada, Gui. Eu não vou dar opinião aqui pessoal, mas quem quiser meu WhatsApp, eu vou mandar a aula do meu professor nos Estados Unidos. E ele vai contar para vocês de onde surgiu o Delta 8, a aula dele, não é a minha, tá? Aí vocês assistem,
pode colocar aqui, produção, meu WhatsApp, para quem quiser receber o vídeo no WhatsApp, eu vou mandar, tá? Aí cada um tem a sua opinião depois de assistir esse grande cientista, e foi meu professor, inclusive vou encontrar com ele nessa viagem agora que eu vou lá. Gabi, só uma coisa que tu falou antes sobre a profissão, né, e a prescrição. Eu tenho uma paciente que tratava com o CBD Full Spectrum, e ela era concurseira, e ela passou no concurso para a Polícia Federal, e o toxicológico dela positivou, e aí eu fiz lá um laudo e ela entrou. Olha aí que maravilha. Deu boa. Muito importante ouvir o relato, porque, né, Rafa, é importante vocês dividirem essas experiências, porque não tem um regulatório específico. Eles analisaram o relatório da Rafa como a profissional técnica que cuida da saúde do paciente e entenderam que não faz sentido não utilizar a substância para fim terapêutico, né? Então, é importante vocês levarem esse exemplo aí para poder conversar com os pacientes de vocês. Eu quero agradecer o Vilomar, que mandou aqui, Gui, agradecendo a gente aí, que foi nosso aluno. Muito obrigada, Vilomar. Obrigada a todos os alunos, os ex-alunos, os que querem ser alunos, por estar aqui nesta noite. Fico muito feliz de tê-los aqui. Eu aprendo aqui muito com vocês e acho tão rica essas discussões. No começo, quando eu entrei na área da cannabis aqui no Brasil, não tinha com quem discutir, porque ninguém sabia nada. Meu problema também. Não tinha ninguém. Eu tinha que discutir com os pares. Tinha que se virar. Mesmo assim, eram poucos, né? Agora é uma maravilha você bater papo assim, debater, falar sobre... muito bom, muito bom. Bom, então eu vou aqui, para a gente ir já pensando no nosso encerramento, eu vou passar aqui para algumas, a gente pode marcar outras discussões, vocês podem enviar para o e-mail da Vigo, no site da Vigo, no e-mail da Vigo, vocês podem enviar as perguntas, as próximas discussões, que a gente convida os docentes para poder estar aqui participar. Vocês, o Gui até citou o pessoal da Itália, então até vou pedir para a produção colocar aqui, porque alguns italianos que são meus colegas do grupo que eu faço parte lá da universidade, são docentes aqui, estão com a gente no curso, com a Rafa, com o Gui, também são professores. Mas é importante a gente falar aqui uma coisa, que eu acho muito importante relacionar à dor neuropática, né? O Gui falou, a Rafa falou, o Luciano fez as perguntas boas. É o que mais tem evidência hoje, tá, Luciano? Quando a gente pensar em dor, a gente sabe do desafio clínico sobre dores refratárias, dor neuropática crônica, a cronificação da dor. É você trazer uma certa esperança para esse paciente. Eu diria que evidências científicas na parte de dor, com uma forma geral, é o que mais tem hoje em termos de trabalho, tá? Síndrome da ardência bucal, saiu uma matéria, até eu escrevi, na Cannabis Saúde, se você quiser acompanhar, mas se você entrar na odontologia cannabinoide, lá no Instagram, também eu fiz uma colocação. Está sendo um grande divisor de águas, que até então a gente tratava a síndrome da ardência bucal com um benzodiazepínico, né? E a gente está tendo uma grande aceitação dos pacientes, seja com produtos ricos em THC, que vai buscar uma analgesia, seja com os produtos tópicos, via intrabucal. Pois na boca, a gente sabe que, não sei se você é da área da dor pelo jeito, você sabe que a dor neuropática ou nociplástica, ela está muito correlacionada a estímulo de receptores vaniloides, TRPV1. E a gente sabe que o tratamento, por exemplo, a dor nociplástica, muitas vezes é utilizar capsaína. Só como você vai usar a capsaína dentro da boca? É impossível, né? E a gente sabe, hoje, através dos estudos, que o CBD, o THC, o cannabidgerol, ele vai ter uma relação também direta ou indiretamente nesses vaniloides. Ou, consequentemente, você vai promover uma analgesia muito mais eficaz para esse paciente. Logicamente, não é uma cura, a gente vai trazer o paciente para um nível suportável de dor, no qual ele vai poder desenvolver essas atividades laborais, né? Até porque o fator emocional conta muito. Então, o próprio cannabidol só acaba rotulando a cabeça do paciente, tirando aquela ansiedade. Quem tem síndrome da ardência bucal sabe que a mudança de humor vai exacerbar a ardência. E no momento que ele está mais sem estresse, sem ansiedade, a dor vai estar de uma forma muito mais controlada. Tá? Então, Luciano, eu te convido a poder estudar um pouco mais isso, porque eu vi que você é um cara interessado nessa área, e você vai ver que quando você pegar os papers, cara, você não vai parar de ler.
Eu falo, os meus presentes de grego, que eu dou para todos os amigos que fazem aniversário, é 20 trabalhos escritos. Então, eu te convido a conhecer nosso drive de artigos científicos, que você vai se surpreender com isso. Inclusive, tem sobre, né, condições atípicas e dor neuropática e artigos. Tem um artigo publicado de caso clínico, que é um paciente que ele tem esclerose múltipla, e ele teve a prescrição do spray de oral 1:1, CBD-THC, para tratar a espasticidade da esclerose múltipla, que já é um tratamento de primeira linha, assim, né, de primeira opção, já é o tratamento que está na farmácia desde 2015, meu Brasil, né? Consagrado, E esse paciente tinha como comorbidade um diagnóstico de neurologia do trigêmeo, e ele teve a remissão da neurologia do trigêmeo. Então, realmente, assim, é muito relevante, né, porque os medicamentos que nós utilizamos para tratar a neurologia do trigêmeo são medicamentos que deixam os pacientes prostrados, deixam os pacientes totalmente apáticos, e essa formulação de CBD-THC 1:1, que é útil para muitas coisas, ela é muito útil para essa condição, que é uma condição que dá vontade de sentar e chorar junto com o paciente no consultório. Então, tem já também esse artigo publicado de uma remissão de neurologia de trigêmeo usando aí um spray 1:1. Muito bom, obrigada, gente. E olha, a plataforma que eu vejo como maior evidência do planeta, que é o que eu sigo muito e faço parte desse grupo europeu, é a Unice. Então, se vocês querem saber o nível hard de evidência, seguindo a diretriz europeia, que é a mais difícil de você seguir do planeta, vocês entram no site do Unice, que fala muito bem em relação a todos os papers que mostram dentro de um desenho de qualidade da pirâmide de evidência lá no Unice. Vocês conseguem acompanhar lá e é sempre atualizado constantemente. Uma coisa que eu quero perguntar aqui, eles estão perguntando, quem estará no CIOSP? Eu vou estar lá, a partir de manhã, lá na Vigo Academy, aguardo vocês lá para dirimir qualquer dúvida do curso. Aproveitem esse valor promocional. O Igor, você podia colocar aí para a gente o slide, tem o de custo, para não perguntando aqui no privado quando que é o curso, quanto que custa. Enfim, eu acho que é importante vocês estarem lá. Quem quiser tirar dúvida, eu vou estar lá também. Vai ter sorteio, né? Gui. Você vai sortear ou você vai ser mão de vaca? Olha, vamos sortear, com certeza. Os dentistas merecem isso. Ainda mais. E o livro que vai sortear é um livro top, internacional, que não tinha tradução em português. Faz pouco tempo que temos a tradução em português, e aí é um livro que eu gosto bastante. Então, o Gui vai sortear lá para vocês. Esperamos vocês no CIOSP. A Rafa vai estar lá também. É importante para vocês perguntarem, entender se esse curso é interessante para ter uma formação, uma capacitação reconhecida pelo MEC na área de vocês, da odontologia, não só agregar em valor de conhecimento técnico, mas ter uma certificação reconhecida pelo MEC, tá? E apoiada, aí o Gui faz um trabalho bastante grande no conselho de vocês, né? A Rafa também apoia, e o conselho de vocês apoiam bastante essa estratégia terapêutica com os canabinoides. Então, é bacana ter um diploma do MEC, né? Não é obrigatório, mas é bacana pensando em boas práticas. O Gui já respondeu da ardência bucal do Luciano, já falamos de qualidade aqui dos produtos, o importante o COA, assim, o relatório de análise técnica. Olha, eu vou finalizando aqui, porque a gente não pode se estender aqui muito, senão nem eu aguento mais me ouvir, mas eu quero muito agradecer vocês todos por estarem conosco aqui, por participarem. Deixei meu telefone para vocês mandarem também sugestões, para pedir para esses docentes que tanto têm, a agenda deles é muito lotada. A Rafa acabou de chegar da África aí, que é doida, estava lá fazendo um trabalho, então se dispôs a estar aqui. O Gui está no meio aí do pré-CIOSP, está num hotel
com a transmissão ruim, mas aceitou o convite, está disposto a apoiá-los. Então, quero pedir aqui de coração que vocês tenham aí valorize esses profissionais que estão tão engajados e tão pensando nos pacientes de uma forma diferenciada, que eu acho, na minha opinião, né, não sou cirurgiã dentista, mas na minha opinião, a odontologia tem uma visão muito respeitosa com o paciente, e só estou vendo isso evoluir. Eu não tinha muito convívio na odontologia, eu comecei a conviver mais pela terapia canabinoide, e cada vez me surpreendo com vocês. Fiz muita amizade sendo docente nessa área. A Andréa está aqui também, é uma nossa ex-aluna, que a gente conversa, a gente se encontra. Eu acho que tanto o conselho de vocês quanto vocês são profissionais muito estudiosos, muito dedicados, e antes de qualquer coisa, o cirurgião dentista ele pensa muito no paciente, ele pensa muito no corpo como um todo, como a Rafa falou, né? Então, são muitas coisas que estão relacionadas toda no metabolismo, e hoje acho que é uma das profissões mais completas, né? Eu tenho um professor, não vou citar nome porque ele é bem famoso internacional, aí e ele fala que tem que tomar cuidado, que o cirurgião dentista vai ser aí 5 profissões no futuro em uma só. Vai sobrar só o cirurgião dentista. Então, fico muito feliz em poder estar aqui com vocês e dividir essa parte de experiência profissional. Rafa, quero muito agradecer seu tempo, sua disposição, sua boa vontade em estar aqui conosco, em estar também aí no CIOSP para dividir todo o seu conhecimento e tudo que você tem feito aqui fora do Brasil. Gui, maravilhoso. Gui é coordenador do curso, além de ser docente, quem ajudou a fazer todo o desenho dessa grade para vocês, procurando sempre a excelência, a qualidade, atualizar. A aula do Gui, ele atualiza todo dia, não sei o que tanto atualiza, mas atualiza todo dia, o dia inteiro. Nunca acaba de atualizar, ele dá a aula atualizada já no futuro, tem bola de cristal. Então, vocês vão ter sempre esses docentes aí, estando no nível top de qualidade. Muito obrigada, gente. Obrigado, Gabi. Obrigado, Rafa. E aguardo vocês amanhã no CIOSP lá, hein, pessoal? Que eu quero que quem quiser passar, dar um abraço, tomar um café, vou estar lá para receber vocês. Vai ter bottom, ganhar bottom. O bottom acabou todos, mas próxima vez são os bottoms. Eu, inclusive, quero agradecer vocês e a Vigo, né, por terem me esperado, porque era uma outra data, né, essa aula, e aí quando me mandaram mensagem, eu falei, gente, eu vou estar na África sem sinal, sem energia elétrica, mas eu quero muito, por favor, não me substituam. E aí não me substituíram, e aqui estou, cheguei nessa madrugada, e já estou começando a trabalhar aqui com vocês, e foi muito gostoso, eu estava com saudade. Muito obrigada. Muito obrigada. Espero aí vocês no CIOSP. Quem quiser aproveitar a promoção, que a Mandic não é fácil nem de parcelar aqui. E aí a produção aqui da Vigo Academy conseguiu esse parcelamento em 6 vezes para vocês. Faça a inscrição. A aula começa após o carnaval. Aproveite a oportunidade. Todas as aulas são ao vivo, mas vocês podem assistir depois, que elas ficam gravadas. Mas olha a oportunidade, vocês têm a oportunidade de perguntar para o professor e para o docente na hora. Hoje, todas as pós-graduações, tudo EAD, tudo fica gravado e cada um se vira na sua casa. Então, a nossa intenção de trazer o ao vivo é que vocês tenham a possibilidade de tirar dúvida na hora, de questionar, de concordar, de não concordar, de dividir na hora com o docente que vai estar lá com vocês. E se acontecer uma intercorrência, pode assistir outro dia, mas não vai perder a oportunidade da discussão, tá? Mas ela vai ficar lá disponível para vocês. Muito obrigada, uma boa noite. Esperamos vocês.